Olá pessoal, o assunto hoje é algo que está sendo falado muito, né, na mídia, sobre a questão do acidente lá do voo e principalmente as discussões sobre o aspecto médico-legal daqueles óbitos, né? Então, muita coisa se fala em relação, né, como é que foi a dinâmica. Claro que ninguém tem a certeza exata ainda da causa, mas algumas coisas são inventadas, né, para pessoas assim, naquele desespero de dar uma informação sem ter nenhuma noção científica ou médico legal. Com o passar dos dias, né, o próprio pessoal da investigação vai liberando informações e nós estamos chegando próximo a ter uma noção exata do que aconteceu. Então, basicamente, o que houve uma queda, né, na posição quase que vertical, na posição, né, desse sentido, né, da aeronave, e o impacto contra o solo. Então, a causa da morte, inicialmente achava-se que porque foram queimados ou carbonizados. Não foi isso. A causa da morte foi o impacto da aeronave contra o solo. Esse impacto, pessoal, uma lesão que nós chamamos na medicina legal de lesões contusas por instrumento contundente. O que é contuso, contundente? É o impacto, é a energia. Imagina uma pessoa pulando de um prédio e caindo em direção ao solo, né? Impacto. Então esse impacto ali em relação às pessoas dentro da aeronave causa o quê? Pode causar ruptura nos órgãos internos, no coração, fígado, contusão pulmonar, fratura na coluna. Então é uma morte instantânea, basicamente, né? Que daquela altura ali a morte é instantânea. Porém, as pessoas estavam sim conscientes durante a queda. Não houve essa questão, desmaiaram, houve uma pressão, porque na realidade ele não estava a altitude de 20 mil pés ou 30 mil, ele estava, né, a 5 quilômetros. Nessa altitude não tem como você ter uma despressurização ou algo assim que leve a desmaios. E a última informação agora que foi divulgada é que eles estavam em posição de impacto, ou seja, estavam naquela posição que vocês conhecem, né? Às vezes vê em filmes que a pessoa abaixa, abraça os joelhos e põe a cabeça entre as pernas. Então, se eles estavam nessa posição é porque foram orientados a ficar nessa posição e obviamente eles ficaram conscientes enquanto estava ocorrendo o fato. É uma informação importante. E também uma informação que eu acho interessante notar que, como o bombeiro chegou rápido, a gente crê que não houve decarbonização de todos os passageiros, né? Não ficaram carbonizados, e sim, houve sim um incêndio, mas foi, né, combatido a tempo e não chegou a um grau muito intenso de carbonização. Por que eu falo isso? Porque foi possível identificar a maioria deles pelas impressões digitais. Quando há uma carbonização extremamente intensa por várias horas pegando fogo, destrói o tecido e destrói também as impressões digitais. Nesse caso, o que aconteceu? Foi possível identificar a maioria deles pela digital. Uma parte foi identificada pelas dentes, pela arcada dentária, e não precisou usar o DNA. O DNA a gente usa mais quando está numa situação, né, de que tem pouco tecido, né, não dá para você fazer a parte da arcada e não tem mais digital. Então fica aqui, né, inicialmente, né, os pêsames a todos os familiares, né, por essa tragédia, né? O acidente aéreo é muito impactante, muitas vidas de uma vez só se perderam. Parabéns à equipe de perícia, ao IML, de São Paulo, que realizou, né, a perícia. Foi um tempo bem rápido, pouco mais de uma semana já estavam todos, né, liberados já os corpos, né, para as famílias. Eu participei pessoalmente de uma situação parecida, né, o voo da Gol, que acidentou anos atrás. Eu vou fazer um vídeo depois sobre esse acidente. Esse voo foi 150 pessoas que vieram para o IML de Brasília fazer o exame. Vieram todos para cá, todos foram identificados também. O acidente foi um pouco diferente, né? Na verdade não foi a aeronave que caiu na mata, ela chocou com aquele jato, né, a asa, e aí ela se abriu, foi caindo, se abriu, e os corpos foram caindo, né, na floresta ali e junto ao solo.
Então, mas aí esse da Gol eu vou fazer um vídeo, né, separado sobre esse caso da Gol. Mas o que fica de importante, né, é, pessoal, sempre esperar as confirmações dos órgãos oficiais, né? Qualquer coisa hoje em dia que envolva morte, a imprensa vai atrás de clique, atrás de visualizações, e muitas vezes não corresponde à realidade. Ali o fato aconteceu, em alguns dias teremos o relatório preliminar do CENIPA, que é o órgão que fiscaliza, e devemos saber mais detalhes do que aconteceu, tá bom? Então, mas aí vamos saber detalhes sobre a dinâmica em si, qual foi a causa dessa perda de altitude, dessa perda de controle da aeronave, tá bom? É isso aí, até a próxima.